Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Escolha Logística. De casa. Concept Designed for Life. Estamos no ar com mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Hoje estamos aqui no Sintraporte, o sindicato dos portuários que completou 90 anos de idade. 90 anos de luta, lutando por você, trabalhador portuário. E eu quero desde já agradecer aqui a receptividade do presidente do Sintraporte, Cláudio Miro Machado, mais conhecido como Miro. Miro, obrigado por receber a equipe do Conexão Metropolitana aqui em seu gabinete, aqui na sede do Sintraporte. Bom, primeiramente quero agradecer a você o convite, de participar do programa. É importante quando a gente possa falar, e levar a palavra do trabalhador para todos. Então eu quero agradecer a você pelo convite, estamos aqui à disposição para responder as perguntas aí. Muito bem. E também participa do programa o comentarista, ele que dispensa qualquer apresentação, um nome renomado aqui no jornalismo da região metropolitana da Baixada Santista, o nosso querido, olha, esse tem história para contar. Um dia eu vou fazer um programa só com histórias de jornalismo dele. Heraldo Santos. Obrigado, Heraldo, por participar do programa. Então eu que agradeço e para mim é uma honra estar aqui nesse sindicato, que tem tantas lutas aqui, é a história viva da cidade de Santos, e na presença do Miro, sindicalista representando uma das categorias mais importantes do porto, maior porto da América Latina. Agora, na época da Cidade de Santos, Jornal Tribunas, muitas matérias você fez aqui. Muitas matérias, esse salão aqui, é palco de muitas lutas, é realmente histórico. Muito legal. Aqui é a verdadeira história que pulsa na Cidade de Santos e no Brasil. Daqui saíram muitas decisões que beneficiaram trabalhadores do Brasil inteiro. Isso aí. Verdade, né, Miro? Aqui tem muita história para contar, o Heraldo falou bem do salão que tem em cima aí, onde tem as assembleias, onde são discutidas o futuro e as boas qualidades para os trabalhadores portuários, né? A gente se orgulha muito de ser presidente do Sintraporte, né? O Sintraporte tem uma história aí de 90 anos, né? 90 anos de história, 90 anos de luta, e com certeza aqui nesse sindicato, foram feitas várias delas que o Brasil inteiro se espelhou, os portos do Brasil inteiro se espelham no Porto de Santos. E o Sintraporte é um sindicato hoje com uma representação muito grande no Brasil na questão dos portos, é um sindicato de luta, é um sindicato que tem uma história, e a gente, como presidente um pouco mais novo e tal, a gente procura sempre relembrar essas histórias, sempre respeitamos muito as pessoas os aposentados, as pessoas que já partiram e que fizeram tudo essa história aqui se tornar realidade. Então a gente inclusive quer parabenizar a todos, por esses 90 anos aí, a todos os associados do Sintraporte. Muito bem. Ô Miro, além da luta pela garantia de melhor qualidade do trabalho, hoje os trabalhadores enfrentam uma outra luta, que é o direito à saúde. No caso específico dos trabalhadores portuários, como é que estão as tratativas de vocês para garantir que os trabalhadores portuários sejam também vacinados contra a Covid-19? Então, Heraldo, a gente vem numa busca constante, reuniões, pedindo ajuda de parlamentares, de instituições, mas na verdade, a grande realidade é que o trabalhador portuário do Brasil, ele foi colocado numa situação de uma atividade essencial nesse momento de pandemia. Só que ele foi colocado nessa atividade essencial, fizeram uma lei própria para os portos, uma medida provisória, e nos colocaram nessa posição. A mesma coisa não estão fazendo e usando a mesma proporção de trazer a vacina para nós. No primeiro momento não havia vacina, mas agora há. E nós, como atividade essencial, nós temos que se enquadrar junto com a segurança pública, junto com os professores, junto com o pessoal da saúde, porque é importante. O porto hoje pode ser um foco da doença e a gente não consegue controlar. Então a gente vem buscando isso constantemente, Heraldo, constantemente com todos os parlamentares, com o governo federal, enfim, com a prefeitura. Acho que é uma junção de forças para poder vacinar e tranquilizar mais o trabalhador portuário e suas famílias. E por falar em Covid-19, antes de iniciarmos aqui a gravação de hoje, nós contamos aí com a parceria da Vulcan Jet.
Vulcanjet, você que está pensando aí com cuidado com o seu trabalhador, assista esse vídeo, super importante. Eu acho que qualquer tipo de iniciativa para prevenir a Covid-19 é importante. Então, se você tem interesse, está passando aí no seu vídeo, Vulcanjet. Nós aqui estamos protegidos pela sanitizante orgânico que foi feito antes aqui de iniciarmos o programa Conexão Metropolitana de hoje, aqui no Sintraporte. Agora, Miro, essa luta que a gente começou a falar aqui desde o início do programa, com relação à luta dos trabalhadores portuários, mais recentemente, eu queria voltar lá no ano de 2013, com relação à MP 595, que tinha um impacto aí muito grande, negativo para os trabalhadores, mas que com a luta do Sintraporte e a unidade portuária aqui da região metropolitana da Baixada Santista, vocês conseguiram minimizar o problema do impacto que ia ser negativo para os trabalhadores, né? É verdade, Milton. A gente brinca até que, né, nas nossas falas, agora depois dessa luta toda, que era um dragão, né? A gente conseguiu transformar num bicho pequeno. Porque realmente a MP, quando ela veio para acabar realmente com todos os trabalhadores portuários. Ela tinha em seus artigos coisas que, na verdade, eram aberrações. E nós fizemos uma luta constante, acabamos ocupando terminais de container, chegou um tempo que a gente ia toda semana para Brasília. Na verdade, eu e mais alguns outros dirigentes sindicais passamos quase 6 meses toda semana indo para Brasília, conversar com o parlamentar, bater porta em porta, né, e conseguimos fazer uma grande articulação com luta, com greve. Muitos trabalhadores se machucaram também, mas foi importante porque a gente conseguiu reverter todas as coisas, as maléficas que vinham nessa MP. E aí a gente conseguiu negociar e ela, mesmo com alguns problemas que ainda existem, né, que não foram bons para os trabalhadores, ela veio, né, com menos impacto. E isso faz com que a gente se sustente e consiga firmar nossos acordos e conseguimos sobreviver de Porto até o dia de hoje, né? Mas sempre atento, porque a luta é constante e a todo momento querem colocar documentos lá para mudar a lei junto ao Congresso para poder sempre massacrar o trabalhador. É isso que você está falando, né, Miro? Porque apesar das lutas constantes, ainda tem uma espada na cabeça do trabalhador, né? Nós tivemos aí recentemente essa reforma trabalhista, que também é uma iniciativa assim, de desmonte, principalmente dos sindicatos, né? Então não tem como arrefecer na luta, tem que continuar. E, inclusive, Milton, é importante a gente colocar aqui que nada que foi feito de reforma, de todas as reformas, inclusive a trabalhista hoje, ela foi benéfica para o trabalhador. Em todas elas, infelizmente, como por exemplo, o trabalhador para aposentar precisa trabalhar mais. É uma série de coisas, né? A gente tem trabalhadores hoje que já têm uma idade avançada no Porto de Santos, estavam na perspectiva de alguns anos para frente poder aposentar. Hoje, aumentou um pouco o tempo que ele tem de trabalho. Então, assim, você veja, é uma coisa constante. Existe também associações pelo Brasil afora que a todo momento colocam pedidos e documentos em Brasília para poder fazer leis que favorecem a ele e acabam exterminando os trabalhadores. E isso é ruim, porque a gente precisa equilibrar as coisas, né? Equilibrar, que a gente diz assim, mudanças de lei tem que haver equilíbrio entre o que é para o trabalhador e o que são para as empresas, até porque essas empresas empregam, elas têm que investir mesmo, mas tem que ter um equilíbrio. Se não houver equilíbrio, aí não resolve. Muito bem. Agora, até com relação a esse equilíbrio que você falou, eu quero falar com relação à automação no Porto de Santos. Há quem diga por aí que a automação hoje tem mais valor do que os trabalhadores. Eu não concordo. Eu acho que o trabalhador, a mão de obra, aquele estivador que vai para dentro do porão com a picareta, bater lá no sal, botar a saca na cabeça e por aí vai, eu acho que ele tem muito, muito mais valor do que a automação. Lógico que a automação ela vem com o longo do tempo, é importante, né? E eu queria te fazer uma pergunta emendando isso com relação ao Senep. O Senep, como está? Ele está funcionando? Não está? É uma realidade? Não é? Na verdade, vamos até dividir por partes. As pessoas que têm o entendimento que o porto hoje ele é automatizado, que ele não requer a mão de obra, as pessoas precisam se informar melhor sobre essa questão. O porto não é automatizado, ele é mecanizado. São coisas diferentes.
Hoje a gente precisa muito da mão de obra do trabalhador ainda. Por exemplo, a gente tem, igual você citou aí, os estivadores, a gente tem também os trabalhadores de capatazia em terra, do qual nós representamos, que hoje batem saco, descarregam vagões nas moegas, certo? Engatam e desengatam cabos, tiram e colocam castanha. Isso tudo é um trabalho braçal. Ele não é um trabalho que é automatizado, como dizem, que faz sozinho. Então, a gente precisa, quando fala de porto, a gente precisa se informar melhor de porto. Porto é uma coisa muito complexa, mas você tem que viver ele todos os dias para você poder entender, né? E às vezes as pessoas se aventuram um pouco e aí acaba falando algumas besteiras. Quanto à questão que você falou do Senep, a gente, na verdade, tem algumas críticas e tem outras coisas a favor. Mas eu acho que o Senep, no modo que ele está hoje, na verdade, para nós, ele funciona bem pouco. Eu acho que o Senep, na verdade, foi criado para ser um centro de excelência, onde qualificasse os trabalhadores na íntegra, porque é importante que o trabalhador seja qualificado justamente por conta, né, dessa automatização, dessas coisas todas que estão por vir no futuro. Não existe hoje, mas no futuro vai ter. Só que eu acho que no meio do caminho se perdeu alguma coisa, né? Acaba que o Senep hoje tem uma ligação com a prefeitura e ele acaba dando curso para qualificar todas as pessoas da região. Não que isso seja ruim, mas a gente precisa ter um trabalhador portuário qualificado primeiro, porque é ele que está lá, igual na linha de frente, ele que está lá nas operações. Se a gente não qualifica a contento os trabalhadores portuários, é óbvio que isso vai levar um operador, um empregador, a buscar fora, porque esse trabalhador de dentro do porto, que já está lá há muitos anos, não tem essa qualificação. Então, acho que precisava rever algumas coisas, algumas prioridades, né? A forma de se investir e fazer isso, que talvez aí funcionasse. Mas hoje funciona bem pouco. É triste, né, Heraldo, porque a gente vê o Senep, quando veio, né, ele veio aí para poder aperfeiçoar o trabalhador, né, até para o trabalhador poder crescer profissionalmente, ter um plano de carreira, e a gente vê que o Senep está patinando, né? Exatamente. E tem um outro aspecto aí negativo também, que foi a politização da direção da escola, né, do curso, essa coisa toda. Então ele não atinge diretamente o trabalhador, como o Miro falou, né? Ele não tem um oferecimento de uma proposta para efetivamente capacitar, né, e fazer evoluir o trabalho desse operário portuário. Ô Miro, só para acrescentar nessa questão da modernização, pessoas que realmente não conhecem a atividade do porto, a modernização ela não acaba com algumas tarefas que precisa realmente do trabalho braçal ainda do trabalhador, né? Do operário. Não acaba. Por exemplo, eu vou falar do Sintraporte específico para dar um exemplo. Sintraporte nós temos hoje acordos coletivos dentro das moegas, dentro dos granéis do Porto de Santos. O Sintraporte trabalha em todas essas moegas. Lá, os trabalhadores entram dentro do vagão, batem pá, batem picareta para poder descarregar aquela carga. Não tem nada hoje, no nível de Brasil, que pega um vagão e descarregue sozinho. Então, aquela mão de obra, você pode até automatizar a moega para um volume maior e tal, mas aquela descarga lá dentro do vagão necessita da mão de obra. E várias outras coisas. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala da questão do maquinário e porto, né, e trabalhador. O Porto de Santos hoje e do Brasil exige mão de obra braçal e muito. Essa questão de automatizada não cabe para nós aqui em Santos. Quer dizer, as atividades se complementam, sem ela, exatamente, você não consegue movimentar. Pedir licença ao Miro, ao Heraldo e a você, telespectador do programa Conexão Metropolitana. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Conexão Metropolitana. A vida é feita de escolhas. No mercado tão competitivo, uma decisão muda tudo. Com terminais Redex nas duas margens do Porto de Santos, o Grupo Escolha Logística atua em todas as etapas do comércio exterior. Nossa frota diversificada e modernos equipamentos movimentam vários tipos de carga. Oferecemos as mais completas e personalizadas soluções para nossos clientes. Por isso, somos uma das empresas que mais crescem na região do Porto de Santos. Grupo Escolha Logística. A gente não para de crescer. Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Estamos de volta com o programa Conexão Metropolitana.
Agradecer mais uma vez a Vulcanjet, está passando aí no seu vídeo. Olha, nós antes de começarmos aqui a gravação do programa Conexão Metropolitana, a Vulcanjet fez aí um trabalho sensacional contra o Covid-19. Você morador, você síndico de prédio, você dono de transportadora, mandar um abraço ao Rodrigo lá da Logística Transporte também, né? Cuide bem do seu funcionário. Entre em contato com a Vulcanjet, fala com o Rodrigo, que com certeza, olha, você não vai se arrepender. E eu quero aqui, antes de voltar ao nosso bate-papo, Heraldo e Miro, eu quero prestar uma homenagem a duas pessoas. Esse programa hoje é uma homenagem a duas pessoas que eu tenho ainda um carinho muito grande, um respeito. E esse programa vai em homenagem ao Cebola, que nos deixou devido à Covid-19. Cebola, um beijo grande a toda a sua família. E também ao Robson Apolinário, que já nos deixou aí há uns 3 ou 4 anos que o Robson faleceu. 3 anos. 3 anos, né? Que foi presidente do Sintraporte aqui durante alguns anos e que também era eu não digo que o Robson era um amigo, era um irmão que eu tive e foi aí que eu comecei a ter esse apreço, esse carinho e a proximidade com o Sintraporte. Né, o Heraldo? Cebola nos deixou tão cedo, tão jovem, né? Você falou de duas figuras que tem uma história também aqui no Porto de Santos, né? O Cebola e o Robson, né? O Robson, que nos deixou aí precocemente, né? Ô Milton, eu queria só fazer um registro, claro, que nós estamos gravando aqui sem máscara, mas todos nós somos testados, sim, né? Sim. E o resultado sempre negativo, por isso que nós estamos aqui sem máscara. Né? Para depois não ter mimimi também. Exatamente. Que hoje minha turma do mimimi está bem empolgada. Miro, como eu falei no primeiro bloco, o sindicato tem muita história. Eu queria que você relatasse aí para os nossos telespectadores o que significa esse monte de livro aí que o Alessandro Rasteiro está captando com a sua lente. Tem muita história esses livros aí, né? São atas, o que é? Esses livros são toda a legislação, alguns são atas, né? São a história do Sintraporte, né? Que a gente tem aí. E a gente de vez em quando dá uma olhada e tal, porque é importante, né? Resgatar, é importante manter essa história. Então, esses livros são bem antigos, a hora que quiserem, ou alguém precisar aí, a gente está à disposição. Tal, né? E quanto à questão que eu queria falar um pouquinho, só se me permite, a questão do Cebola é nosso amigo, né, desde o início, sempre foi, é um cara que sempre teve à disposição aqui do Sintraporte, mas o Robson é uma pessoa, assim, quando a gente está um tempo no mundo sindical, enfim, a gente acaba tendo muitos colegas, mas amigos de verdade e pessoas que a gente respeita, são poucas. E o Robson é um cara que eu respeitava demais, né, queria mandar um abraço para toda a família dele, Dona Titi, todos os filhos. Eu sempre digo que grande parte do que eu aprendi como sindicalista e como conduzir a nossa categoria pelo tamanho que ela foi com o Robson Apolinário. Então, assim, realmente quando ele faleceu foi uma tristeza muito grande para mim. Eu perdi um amigo e perdi um mestre, né, um guru. Mas mesmo ele partindo cedo, como o Heraldo colocou, a gente conseguiu aprender bastante coisa. E talvez seja por isso que hoje a gente esteja aí à frente do Sintraporte, comandando e o Sintraporte consiga aí muitas vitórias como vem acontecendo nos últimos anos, né? Então eu queria mandar um abraço para toda a família do Robson. Miro, a categoria de vocês ainda é a maior do Porto de Santos? Então, nós temos hoje, Heraldo, o Sintraporte tem hoje 28 acordos dentro do Porto de Santos. A gente tem uma representação bem grande, elástica, né? A gente não só representa o trabalhador avulso do órgão, né? Trabalhador de capatazia que fica lá no costado do navio. A gente, dentro desses trabalhadores, a gente tem 1.300 trabalhadores dentro do órgão, mas o Sintraporte representa trabalhadores de máquinas e manobras do Porto de Santos da Rumo, representa trabalhador e trabalhadora que atracam o navio, representa os motoristas dentro do terminal. Então, hoje, o Sintraporte representa no Porto de Santos quase 6.000 trabalhadores. Eu creio que com um número desse, o Sintraporte é o maior sindicato portuário do Brasil, né? Mas a gente faz isso com muita responsabilidade e gosta do que faz, né? Isso é importante. Agora, Miro, o atual presidente da República tem um olhar aí bem, ou melhor, ou não tem um olhar para os trabalhadores, né? Ele é bem radical, com a extinção do Ministério do Trabalho. Como é que vocês, trabalhadores, sindicalistas, estão lidando com esse mandato do atual presidente da República? Porque nos anos anteriores, vocês sempre tinham voz, iam a Brasília, você tinha um ministro de portos, você tinha um ministro do trabalho, né?
Como é que vocês estão se articulando? Milton, na verdade, eu acho que todos os sindicatos hoje estão, de alguma forma, sobrevivendo, né? É como brasileiro, a gente sobrevive, né? É óbvio que, assim, a gente não pode, num programa aí que a gente tem oportunidade de falar assim, dizer que está bom. Claro que não está bom. O governo que está aí hoje, ele não é favorável a sindicatos, ele não é favorável a representantes dos trabalhadores. A gente entende, e nós temos que fazer nossa parte de culpa. É óbvio que tem sindicatos que realmente não representam o trabalhador. Nós não somos aqui, né? A gente faz a leitura das coisas. Então, mas existem sindicatos sérios, como também existem políticos sérios e não sérios. Então, isso faz parte do métier do povo, do mundo, né? Agora, esse governo, ele na verdade faz um desserviço, ele realmente quer, de alguma forma, fazer com que o trabalhador se separe do sindicato. E, ao nosso ver, a única representação de fato que o trabalhador tem hoje, dos sindicatos sérios, são os sindicatos. Então, assim, senão o trabalhador fica exposto, o patrão faz o que quer e não pode. A gente tem uma Constituição, a gente tem uma legislação, a gente tem direitos, né, que foram conquistados de uma forma bruta, de uma forma dura, né? Morreu gente buscando esses direitos. Então, o que a gente faz hoje é, de alguma forma, procurando conversar com os trabalhadores, procurando ir nas bases. Os sindicatos têm que fazer isso. Os trabalhadores se associar no sindicato, porque o sindicato tem um custo, né? De fazer assembleia, de editais, de representação, de remoções, enfim. E o trabalhador, né, tem que ser sócio do sindicato para poder ajudar nesse custo, né? E a gente procura fazer todo tipo de coisa viável aos sindicatos para poder sobreviver, né? Aluga uma sala, né? Faz tem algum evento, a gente, aqui nesse momento de pandemia agora está ruim, né? Então a gente procura sobreviver. É óbvio que muitos sindicatos também, que a questão do imposto sindical que existia, muitos sindicatos acabaram fechando, mas o Sintraporte, é assim que eu sempre digo, o Sintraporte, a gente vem fazendo um trabalho há muitos anos, nosso trabalho é sério, o Sintraporte é um sindicato sério. Então a gente dependia bem pouco desse imposto sindical. Nós temos hoje, Milton, no Sintraporte, de tudo que a gente representa, 85% é associado. Agora você imagina no mundo do que eu falei, você ter 85% de associado. O Sintraporte tem muito associado. Isso é sinal que o trabalhador acredita e confia no sindicato. Exatamente. Né? E vou pôr aqui primeira mão no seu programa, né? Vai ter eleição no meio do ano, em julho, e por mais uma vez, a gente está à frente do sindicato, já tinha acontecido na outra passada, e mais uma vez acontece em 90 anos de história, vai ser chapa única. Caramba! Né? Então nós vamos concorrer aí, vamos fazer a eleição no julho meio do desse ano. Julho desse ano. Uhum. E a diretoria nova assume em janeiro do ano que vem, por um mandato de 4 anos, e pela segunda vez e consecutiva, coisa que nunca aconteceu na história do sindicato, sempre houve uma oposição, nós vamos ser chapa única. É sinal que o trabalhador está referendando, está dando aval ao trabalho da diretoria. Ô Miro, eu queria voltar a essa questão, por exemplo, do desmonte do Ministério do Trabalho, e isso afetou diretamente a questão dos fiscais, da fiscalização. Quer dizer, não tendo essa fiscalização, por exemplo, no caso específico da tua categoria, afeta muito, né? Há essa ausência, eu nem sei se continua existindo. Heraldo, na verdade, assim, no Ministério do Trabalho já não existia fiscal o suficiente, né? E principalmente quando é para fiscalizar trabalhos do tipo de porto, né? Porto não tinha fiscal, tinha que vir fiscal de algum lugar. Então, assim, já era reduzido. Eu lembro que tinha uma briga muito dura, por exemplo, quando naquelas escalas, né? Isso. A gente tem problema na escala, a gente tem problema na questão dos maquinários, né, que vieram a escala agora, que hoje é aplicativo ou web. A gente teve uma série de problemas. Só que, na verdade, com o desmonte do Ministério do Trabalho, a gente ficou órfão de tudo. A gente já não tinha um quantitativo suficiente de pessoas para fiscalizar. Quando a gente chamava, às vezes não conseguia. E hoje, a gente não tem ninguém. Infelizmente, com o desmonte do Ministério do Trabalho, nessa parte de fiscalização ficou muito ruim para o trabalhador. E eu não digo só de Porto, não, acho que ficou ruim para todas as categorias do Brasil, porque você não consegue pedir uma fiscalização. Até para você hoje registrar um acordo coletivo, está complicado, entendeu? Você não tem mais um local para fazer isso. Tem que fazer por computador, enfim, mandar e-mail e tal, e aí volta e vai, até tem uma vírgula errada e tal. Então, Heraldo, tudo isso, além da fiscalização, ficou muito ruim com o desmonte do Ministério do Trabalho para o trabalhador. Isso foi bom para alguém, mas com certeza para o trabalhador não foi. Porque haviam também aquelas mesas redondas e aquilo ali também já era, né, um avanço, por exemplo, na concretização de um acordo. Exatamente. E por Acabou várias tudo, e várias vezes nós conseguimos resolver um problema
ou fechar um acordo nessas mesas redondas, que não existe mais. Então ficou distante o diálogo. E quando fica distante o diálogo, você não tem o equilíbrio. E quando não tem o equilíbrio, fica complicado demais. E na maioria das vezes, quando não tem equilíbrio, quem mais perde é o trabalhador. Né? Sempre o trabalhador. É, sempre o trabalhador. Miro, nós estamos quase chegando ao final do programa Conexão Metropolitana e eu queria que você voltar um pouco no Covid-19, né? Na última segunda-feira, no dia 29, você esteve junto com o diretor da GEM, o Mauro Haddad, conversando com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. Você foi lá com mais outros sindicalistas para poder reivindicar a vacinação. Eu queria que você relatasse, falasse um pouco desse encontro e qual a sua expectativa. Você saiu de lá confiante? Então, primeiro eu queria agradecer a GEM, né, nosso amigo Haddad, junto com todos que fizeram a articulação para a gente poder ir lá, né, quero agradecer aqui ao público. Eu saí muito esperançoso. Eu quero dizer aqui, Milton, para todos os trabalhadores, que nós estamos numa busca constante da vacina, mas uma busca constante com equilíbrio, né? Porque a gente às vezes escuta e vê em várias redes sociais muitos trabalhadores, né? Muitos trabalhadores ligados a sindicatos, enfim, dirigentes, ex-dirigentes, né? Fazendo um trabalho que não colabora. Eu acho que o momento agora não é o momento da gente fazer uma greve e parar a cidade. A cidade já tem problemas demais. A gente tem que, de uma maneira séria e de uma forma competente, buscar a vacina. Né? E se busca a vacina dessa forma. A gente foi falar com o secretário, eu saí muito esperançoso, o secretário nos recebeu, ficamos lá, fizemos documentos, enfim, o secretário ficou de levar o nosso pleito para o centro de contingência, para o governador Dória, e nós estamos muito esperançosos de nos próximos dias aí a gente ter uma resposta positiva, porque a questão nossa é começar e tem que iniciar a vacinar o trabalhador portuário, que é linha de frente, foi colocado nessa posição, muitos faleceram, é importante a gente falar aqui, muitos companheiros nossos morreram, outros adoeceram, têm sequelas, e é de suma importância que se vacine o trabalhador portuário, Milton, porque o porto pode ser um foco do Covid, e aí você não controla, como hoje, por exemplo, está descontrolado. Você não sabe quem está, quem não está, o trabalhador volta para casa com a sua família, com seus filhos, contamina todo mundo, transporte público, isso e aquilo. Então é muito importante vacinar o trabalhador para a sua saúde e para a saúde da nossa população. Até porque Porto é porta aberta ao mundo, né? Porta ao mundo. E o convívio com tripulação de navios, né, Heraldo? De outros países, né? Então acho que realmente veja como chegou rápido existe aqui, essa né? necessidade da prioridade da vacinação aos trabalhadores. Bom, o tempo é curto, mas foi um bate-papo gostoso. Podia ficar aqui o dia inteiro falando. O dia inteiro, né? A gente tem assunto, tem história, haja vista que são 90 anos de história, né? Não tem problema, marca outro programa. Vamos marcar, se Deus quiser. Miro, eu quero agradecer você ter recebido a gente aqui. Em breve você voltará no programa para a gente bater um papo, e lá onde a gente vai gravar sempre, que é na De Casa Móveis. Aproveitar e mandar um abraço à Lilian, da De Casa. Infelizmente a loja está fechada, a gente não está podendo gravar. Então o programa Conexão Metropolitana está itinerante, está indo ao encontro dos nossos convidados. Obrigado pela recepção, parabéns pelo seu mandato à frente do Sintraporte, de toda a sua diretoria. E o programa Conexão Metropolitana, as câmeras, os microfones estarão sempre abertos com a voz do portuário aqui no Conexão Metropolitana. Posso dar um... Pode, Eu queria mandar um abraço aqui para todos os associados do Sintraporte, né? Parabenizar novamente pelos 90 anos. E a toda a nossa diretoria também que está aí nesse momento de Covid, dedicada, trabalhando em prol dos trabalhadores. Tá? E a todos que estão em casa, espero que a próxima vez que a gente voltar, a gente volte com a notícia da data da vacina. Bom. Heraldo, prazer revê-lo. Você faz parte da equipe do Conexão Metropolitana e logo em breve farei um programa. Você será um entrevistado. Opa, obrigado. E você vai contar um pouco da sua história à frente do jornalismo da nossa região metropolitana. Tá certo, então. Eu que agradeço, Milton, obrigado, parabéns ao Conexão Metropolitana, parabenizar o Miro também pela gestão aqui no sindicato e, desde já, também cumprimentá-lo pela renovação, né? Que ele não está aqui porque ele quer, ele está aqui porque o trabalhador quer, né? E a partir de julho, certamente vai ser renovado esse mandato aí, esse compromisso com os trabalhadores portuários. Parabéns a todos aí. Muito bem. Antes de terminar o programa Conexão Metropolitana, agradecer mais uma vez a Vulcanjet. Está aqui passando a Vulcanjet. Você que está pensando no seu trabalhador, no seu colaborador, entre em contato com a Vulcanjet, porque olha, vou te falar, a vida não tem preço. Fiquem com Deus, até o próximo programa
Tchau, tchau. Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Escolha Logística. De casa. Concept Designed for Life.